Bom dia, pessoal. Hoje é quinta-feira. Hoje eu vou buscar minha namorada. Eu acabei de acordar, eu vou ali pegar um cafezão, eu vou ver como é que tá os gráficos e já vou dar um foco pra editar o vídeo de ontem, né? Porque como eu vou buscar minha namorada de tarde, meio que eu não vou ter um foco à tarde pra editar o vídeo. Então eu já vou adiantar isso agora, beleza? Então bora pegar um cafezão, bora que bora. Já peguei o cafezão aqui, rapaziada. As notícias de hoje já foram, né? E o gráfico está nesse momento aqui, ó. O diário fez aquela movimentaçãozinha que eu falei, de queda, tá? E no H1, ele virou o fluxo para venda. Eu acredito que ele pode sim continuar a venda, tá? Mas, qual que é o momento atual? O momento atual é de retração, ó. Vou fazer tipo isso daqui, ó. Então, acredito em compras agora de momento, tá? Compras até essa regiãozinha aqui. Daí, consequentemente, a gente joga no M15. O M15 já deu uma expansão. Aí agora a tendência é de fazer a retração e a expansão novamente com busca no alvo aqui acima. Se caso der boas compras, eu vou comprar, tá? Tem Fair Value Gap aqui para reagir e tudo mais. Enfim, eu vou ficar só no aguardo aqui, tá? Hoje tá um dia nublado. E é isso, eu vou ficar aqui esperando e vou dar o foco pra editar o vídeo. Bora pra cima. 3 horas da tarde, eu tava editando o vídeo aqui de ontem, deu 43 minutos, tá? E os gráficos estão aqui do lado, né? Eu tava aguardando alguma movimentaçãozinha, até deu uma operação aqui, pessoal. Exatamente nesse pontinho aqui deu uma operação que pagou 1 para 5, nesse candle de intenção do M5. Beleza? Uma operaçãozinha aí que pagou 1 para 5 facilmente. Deixa eu ajeitar o stop aqui. Ó, foi essa operação. Porém, eu não quis arriscar nela, tá? Eu não quis arriscar, mas eu posso passar o contexto gráfico para vocês. Basicamente, se a gente olha no H1, qual que era o momento do H1? O H1 é essa pernada aqui, tá? Era um momento de subida, certo? Subida. Então, a gente entende que o gráfico trabalha assim, ó, ondas. E lá no tempo gráfico de 15 minutos, qual que era o momento do gráfico de 15 minutos? De queda, para depois subir e completar a expectativa do H1, ou seja, o H1 vai fazer isso. Só que o M15, ele precisa fazer a reversão antes, entendeu? Ó, ele trabalha assim, entendeu? E daí ele precisa fazer essas movimentações aqui. No H1 vai passar reto, mas no M15 ele tá fazendo estruturas também. Então no M15 ele virou a estrutura aqui, e qual que era o momento da estrutura do M15? Retração até os 50%. Então a retração é isso daqui para depois fazer a subida. Então lá nos 5 minutos, entendendo o cenário do 15 minutos, a gente abaixa para os 5 minutos, os 5 minutos virou aqui, tá? Ele fez essa movimentação, e quando deu esse candle aqui de intenção, já poderia ter vendido aqui também, tá? Mas daí se você quisesse guardar uma retração, uma operação de mais alta probabilidade, esperava o gráfico cair, ele veio aqui, criou esse pontinho de interesse, o gráfico bateu, deu o candle de intenção, abriu a operação 1 para 5, tá? E cara, isso é literalmente isso que eu falo para vocês. O gráfico que funciona no diário acontece num minuto, ou acontece nos segundos, entendeu? É só você saber ler o gráfico. Qual que é o momento do diário? Cara, o momento do diário é venda, mas eu não preciso seguir literalmente o que o tempo gráfico maior tá mandando. Eu posso fazer operações curtas seguindo um tempo gráfico menor com base na expectativa do gráfico maior, entendeu? Então, aqui ó, o H1, o momento dele é de subida. O M15, o momento dele é de retração para depois fazer a subida do H1. E o M5, consequentemente, ele só está fazendo a retração do M15 para depois virar aqui embaixo e subir de novo. Então, cara, parece complexo, parece difícil, mas quando você entende, põe em prática literalmente todo dia, você começa a ler o gráfico de uma maneira que fica muito, muito clean mesmo. Você entende todos os movimentos dele. Então, basicamente, hoje teve duas oportunidades, tá? Eu até pensei em clicar nessa oportunidade aqui, pessoal, beleza? Porque ele capturou a liquidezinha aqui no topo, tinha um pontinho de interesse, tudo que a gente espera, candle de intenção, e pagou um para... ainda estaria no 1 para 5, tá? Mas já pagou 1 para 3. Enfim, seriam essas as operações de hoje, tá? Porém, foram operações que eu não quis entrar. Como eu falei, eu não tô
Não tô com tanta pressa de pegar a operação agora no final do mês, vou esperar os dias passar e aguardar uma operação de mais alta probabilidade, fechou? Mas essas daqui rolaram agora na sessão de Nova York. Fala galera, agora são quase 6h30 e hoje eu fiquei meio sumido daqui, né? À noite eu vou ter que vir passar alguma visão pra vocês, porque hoje eu não gravei quase nada. Mas enfim, faz parte, né? Eu tô indo agora buscar a minha namorada, tá? Tem bastante trânsito, o percurso geralmente é 1 hora, 1h20. E tá dando, antes tava dando quase 3 horas devido ao trânsito e agora tá dando 2 horas, né? Então provavelmente eu vou chegar lá umas 8 e pouco, quase isso, e depois mais 1 hora pra voltar, né? Então provavelmente eu vou chegar em Itapema novamente em torno de, sei lá, 10 horas, 10h30, né? Bem ali no início da sessão da Ásia, mas provavelmente eu nem vou ter tanto tempo pra olhar a sessão da Ásia, né? Mas é isso, pessoal, qualquer coisa que eu for fazer vocês vão acompanhando, tá? Não tem muito o que gravar na estrada, eu nem vou gravar tanto, mas bora que bora. Ó a garagem aí, rapaziada, Camaro, BM, Porsche. Da hora, hein? Chegando aqui pra buscar minha namorada. E é isso aí. Depois bora voltar já pra praia. Aí galera, o tamanho da bolsa. É uma bolsa da Arezzo. Quem é mulher que tá assistindo aí conhece a bolsa da Arezzo. Ó, ela fecha. Só que agora como tem tantas coisas aí dentro que ela vai levar pra praia, aí não vai fechar. Mas, cara, bolsa top. Fecha aqui, ó. Assim, mas não vai... E, gente, ela é muito grande, vocês não têm noção. É, tem muita coisa aí tem dentro. Tem 2 notebooks aqui dentro. Tem todas as minhas necessaires, fonte. Tem iPad, ó. Tem muita coisa aqui dentro, gente. Muita coisa. Então, galera, a gente tá indo pra praia. Só que antes a gente veio fazer o quê? Eita, que não dá pra ver. Mas eu vou dar um zoom ali, ó. Viemos pegar um podrão pra levar pra praia, então bora esperar ficar pronto. Rapaziada, o trânsito parou aqui e nós dois estamos com uma fome. Olha aqui, ó. Abrimos um lanche, estamos roendo as batatas, calabresa. Minha gata tá com uma lanterna de celular. Bora que bora. Só de tocaia. Vou estacionar ali, bora que bora. Olha esse lanche, cara. E o especial de tudo é essa maionese caseira aqui, ó. Maionese verde. Olha isso, cara. Tá maluco. Isso aqui é maravilhoso demais. Tá doido. Então, galera, eu acabei de sair do banho, tá? Agora já são quase 1 hora da manhã. Eu não sei se eu mostrei pra vocês como que funciona o banheiro daqui de casa. Ele é um chuveiro a gás, né? Não sei se todo mundo sabe como é que é. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal, aqui é 2 registros, né? Na verdade, tem até um ali em cima. Mas enfim, esse daqui é da água quente e esse daqui é da água fria. Daí, tipo, tu vai regulando, né? Tu vai abrindo os dois lados até a água ficar confortável. E olha a luz roxa que tem aqui, rapaziada. Tem também aqui, ó, vou acender as outras. Essa daqui é roxa também e aquela de lá de trás. Pera aí, deixa eu achar. É, doideira, né? E daí tem a luz do teto e a luz roxa ali. Olha isso, que doideira. Uma luz roxa, né? Que aleatório, cara. Deixa eu acender normal aqui. Apagar as roxas. Eu vou mostrar como é que funciona o negócio a gás aqui. Aqui é o filtro de água. Vou pegar uma aguinha. Ó, pessoal, isso aqui é um negócio, um sistema a gás, né? Como é um prédio, um apartamento. Olha que da hora. E daí, no caso agora a temperatura tá em 39, né, do chuveiro. Daí aqui tu consegue baixar 35 ou 40. Ele vai até 40 e... enfim, vai infinitamente, eu acho. Mas eu costumo deixar em 35. Quando tá bem friozinho eu boto 39. Mas enfim, doideira, né? Um chuveiro a gás. Ó, o sistema aqui e tal. Então, galera, aqui tá o PCzão, né? Aqui tá o notebook do trabalho da minha namorada. A tela, né? Enfim, eu vou ajeitar aqui o canto dela porque ela vai trabalhar final de semana, fazer umas horas extras em home office, né? Daí eu vou ajeitar o meu PC pra lá, vou encaixar o PC dela aqui e já já eu mostro pra vocês.
aqui no gráfico, até que a gente tem uma movimentaçãozinha interessante, tá? Aqui no M15 vocês podem observar que o gráfico, ele estava caindo, deu uma enrolada e deu uma expansão para cima. E agora ele caiu de escadinha e tá numa região de compra do M15. E o M5, olha o que ele fez aqui. Ele virou, tá? Ele tava também de baixa e aqui ele acabou virando. E nessa virada ele deixou um ponto de interesse. Nesse ponto de interesse, se o candle de M5 deixar um candle de intenção compradora, é interessante comprar, tá? Porém, eu não vou entrar, porque essa região que o gráfico se encontra, tá? Ela de fato é uma região um pouco grande, entendeu? E se a gente olha só pelo M5 e ainda mais só por essa virada aqui, meio que não é informação suficiente para de fato a gente tomar uma decisão aqui. A maior chance é qual? Do gráfico chegar, fingir um candle de intenção e sweepar ao fundo, para depois fazer o real movimento, tá? Porque o gráfico ele é assim, ele nunca vai fazer um negócio, rara às vezes que ele vai fazer um negócio assim e já ir de vez. Ele sempre volta para de fato estopar quem entrou primeiro e fazer o real movimento depois, entendeu? Então é essa a minha ideia com essa compra. Se não fosse isso, eu iria comprar sem pensar duas vezes aqui, beleza? E pode ser sim que ele deixe um candle de intenção nessa região e suba, mas eu não tô nem aí, entendeu? Porque o que importa, pessoal, é eu seguir meu trading plan, eu seguir o que tá na minha estratégia de fato, entendeu? E se eu não tô confortável de entrar nessa região aqui, eu não vou entrar. Não adianta insistir no negócio só pela emoção, você tem que ser racional, entendeu? E é basicamente isso. Provavelmente eu não vou pegar mais nenhuma operaçãozinha. Agora já são 1h da manhã. Eu vou dormir pra pegar Nova York, né? Amanhã é sexta-feira. Vamos pegar Nova York aí e bora ver se a gente pega um takezão bonitão pra finalizar a semana com chave de ouro. Pronto, pessoal. Arrumei o canto da minha namorada, que ela vai trabalhar aqui amanhã, né? De home office. E aqui, meu canto, meu PCzão. E olha o que acabou de acontecer, galera. O gráfico fez exatamente o que eu falei, tá? Aqui, ó, fechou o candle de intenção. Com certeza muita gente deve ter comprado aqui, tá? E o gráfico faz o quê? Stop, entendeu? É apenas contexto de mercado entendendo a maior probabilidade e agindo a favor delas. Se eu tenho uma região grandona aqui, eu não vou esperar só um toquezinho e já comprar, tá? Às vezes vai ter uma região grandona, vai ter um toquezinho e compra, só que daí vai ter mais contextos de mercado antes, né, para você chegar na decisão de reagir ao toquezinho e comprar. Mas nesse caso, o contexto de mercado era o seguinte, cara, região grande, entendeu? Olha o movimento aqui do 4 horas, como que ele tá. Deixa eu apagar aqui para vocês. Olha só. O 4 horas tá falando que ele quer vir buscar esse fundinho aqui, ó. Por quê? Reagiu no Fair Value Gap aqui, ó. Reagiu no Fair Value Gap. Então agora ele vai liquidar o fundo. Então, tipo, não faz muito sentido comprar aqui agora, entendeu? A não ser que realmente o candle do 4 horas comece a retrair, deixando o pavio. E o gráfico de M5, M15 começa de fato a subir. Aí dá pra, né, encaixar compras quando ele estiver já alinhado, mas tentar comprar aqui do nada não faz muito sentido, beleza? Então é isso, pessoal. Basicamente, tipo assim, do jeito que o SMC e a ICT é ensinado, é um jeito onde as probabilidades são um pouco menores, né? A taxa de acerto. Consequentemente, é mais stop antes de um take. Eu já passei por esse processo também. Só que hoje o que eu aplico de fato, a taxa de acerto é maior, porque eu espero mais, eu tenho mais paciência e eu tenho mais alguns contextos de mercado, uma visão um pouco mais avançada que me faz ter uma taxa de acerto melhor. Só que isso não chegou do nada, eu já passei por todo o processo, entendeu? Hoje a visão que eu tenho é graças a todas as experiências que eu já passei. Antigamente, eu super compraria ali, entendeu? E tomaria esse stop, mas hoje eu, de tanto levar stop desse jeito, eu entendo que não faz sentido. Então a minha visão de mercado, ela foi se aprimorando ao longo do tempo. Só que foi de tanto errar e melhorar. Consequentemente, eu tô aqui hoje, entendeu? Então, se você aprende o SMC ou ICT
do jeito que todo mundo no YouTube ensina, de fato, a sua taxa de acerto vai ser menor, tá? Isso é um fato. Tipo, vai ser ali, sei lá, nos 30%, essa faixa aí, entendeu? E, cara, é variável, entendeu? Tem vezes que, de fato, você vai fazer algumas operações a mais no mês, né? E, consequentemente, a taxa de acerto vai abaixar. E tem vezes que você vai fazer poucas operações e a taxa de acerto vai aumentar. Porém, no geral, assim, se você pega o conteúdo cru de iniciante ali do SMC que é ensinado no YouTube, de fato a sua taxa de acerto vai ser bem baixa, porque o risco-retorno é alto, porém os stops são mais, né? Tipo assim, você leva, sei lá, bastante stop antes de pegar um take e, consequentemente, esse take cobrir os stops e te deixar no lucro, entendeu? Mas, cara, se você se adaptou operando assim, sucesso, bom pra você, entendeu? Eu fui me aprimorando ao longo do tempo e hoje eu escolho operações de mais alta probabilidade, consequentemente meu risco retorno é de 3 a 5 e a conta sempre fecha, né, no final do mês. Eu peguei o notebook aqui agora, tá? Porque eu vou responder vocês, vou responder os comentários do vídeo anterior de ontem, porque todo dia eu tô respondendo os comentários e é uma maneira de a gente se conectar mais e, consequentemente, todo mundo tira as dúvidas, né? Às vezes você tem uma dúvida que o outro perguntou e, consequentemente, vocês dois são respondidos. Eu tenho essa poltrona aqui, ó. Eu apoio o notebook aqui. Pera aí, deixa eu abrir ele com a outra mão. Eu apoio ele aqui. E agora vamos responder as perguntas, as dúvidas. Olha que da hora a luzinha dele. É o IdeaPad Gaming. Ele tem uma placa de vídeo, eu esqueci exatamente qual placa de vídeo é, mas é um computadorzinho bem da hora, rapaziada. Então, pessoal, aqui tá os gráficos. E é isso aí, tô aqui aguardando, mas provavelmente não vai mais dar mais nada, tá? Vou responder os comentários, já são 2 horas da manhã. E vou ir dormir pra pegar Nova York, beleza? Então vamos para os comentários de ontem, rapaziada. Primeiro comentário, Shai. Meu sonho é um Supra. Sonho em sair da sessão de Londres e levar essa bebê pra um rolê. As solas à noite com lua cheia tocando som brabo. Amém, irmão. Que esse sonho se concretize. É totalmente possível, tá? Nada é impossível. Literalmente nada. E, cara, olha só. Nem é tão distante. Tipo, é totalmente possível e é totalmente real, sabe? Um Supra, olha isso, cara. Tem uma venda aqui. Olha aqui, ó. Tem um Supra à venda em Aracruz. E o preço, cara, é só 1 milhão. Entendeu? Olha que coisa mais maravilhosa, rapaziada. Um Suprão. Credo, esse carro é doido, hein? Da Toyota. Olha isso. Nossa. E tipo assim, cara, é 1 milhão. Só que daí, tipo assim, beleza, se tu é CLT, tu olha 1 milhão e pensa, nossa, 1 milhão, caraca. Só que se você é trader, cara, você ganha em dólar. A gente vai converter esse valor do carro pra dólar. E olha o valor que vai dar. Vamos converter aqui, ó, Ctrl V. Nem 200 mil dólares. Tipo assim, cara, isso não é impossível, isso é totalmente possível, rapaziada. Vocês têm que entender que pra quem é trader, é dinheiro infinito, cara. Quando você entende o game, quando você entende o jogo, é só questão de tempo pra você ganhar mais, porque é um negócio infinito, é uma crescente infinita. Só que nessa crescente vai ter os altos e os baixos, e os altos e os baixos. Só que quando você tá no alto, você vai ter que entender que os baixos, os momentos ruins, os meses negativos vão vir. E quando você cai, você não tem que perder a cabeça. Muitos traders, quando entram num ciclo ruim, perdem a cabeça e, consequentemente, vão ao fundo do poço novamente, porque quebram. Não sabem, não entendem que o ciclo ruim faz parte da vida de um trader. Mas é totalmente possível, cara. Esses valores aqui não são valores irreais, entendeu? Vocês têm que entender isso. Botem uma coisa na cabeça de vocês, cara. Se você é trader, esteja preparado para fazer muito dinheiro. Olha esse, cara. Esse daqui eu conheço. É o, se eu não me engano, Malgarize, o dono dele. Esse daqui tá na maldade, hein, rapaziada? Olha isso. Olha o farolzão. Credo. Foi um dos primeiros a vir pro Brasil, esse, se eu não me engano. Esse em específico. Que doideira, cara. Lindo, lindo, lindo. Salve, Vini. Tamo junto, Vini, por estar todo dia acompanhando, irmão. Bora pra cima. Fala, Rafael. Boa noite, irmão. Quem foi seu mentor, José? Então, cara, na realidade, eu não tenho mentor fixo, não tive mentor fixo. Eu já havia registrado aqui no canal que eu já gastei muito dinheiro com curso, com
com comunidade, com me conectar com pessoas. Eu nunca tive medo de realmente gastar, mesmo depois que eu já estava consistente e lucrativo, eu continuava comprando curso, mentoria não, comunidades e tudo mais, porque eu sempre quis buscar mais conhecimento. Tipo assim, se tinha alguém fazendo muita grana, tipo, fazendo trades absurdos assim, eu sempre quis saber, pô, o que que esse cara tá fazendo, o que que faz ele ter esse resultado. Então eu nunca tive medo de realmente investir em cursos e comunidades e essas coisas. Tanto é que eu já passei por diversas comunidades, diversas. Qualquer comunidade que você pode imaginar aí, eu já pude ter participado dela. E, cara, eu não me arrependo, a realidade é essa, você tem que buscar conhecimento, você tem que ir atrás do que funciona, entendeu? Se você vê alguém fazendo, sei lá, $1 milhão, você vai falar, ah, beleza, só mais um cara. Não, você vai querer saber o que que ele faz. E essa é a realidade, cara. O conhecimento liberta, quanto mais conhecimento você ter, melhor pra você, entendeu? E se você tem condição de investir em conhecimento, investe, cara, porque conhecimento, eu já falei aqui no canal, é um negócio que ninguém te tira. Você pode ser um trader lucrativo consistente, perder literalmente todo o seu dinheiro, toda a sua grana, ficar zerado no fundo do poço. Com conhecimento, você vai se erguer em pouco tempo. E é assim no ramo do empreendedorismo também, cara. Um grande empresário, se ele quebra, é só questão de tempo, porque ele já trilhou o caminho, ele já sabe o que fazer. Às vezes ele vai quebrar, ele vai estar falido de dinheiro, mas ele vai ter vários contatos. Ele vai ligar para um contato, ô irmão, me ajuda aqui numa tal coisa. Ô irmão, e vai fazer as ligações e vai se erguer em pouco tempo. Porque o conhecimento, pessoal, que está aqui dentro da nossa cabeça, ninguém tira, ninguém, entendeu? Você pode perder tudo, mas com conhecimento você volta ao topo em pouco tempo. E muitas pessoas... elas chegam no topo, quebram, voltam pro fundo do poço, só que devido a toda a trajetória delas, elas quando voltam melhor ainda e alcançam patamares mais altos ainda. Isso é uma verdade, tá? Então, a realidade é essa, eu nunca tive medo de comprar curso, nunca tive medo de participar de comunidades, porque eu sempre busquei conhecimento e acho que se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aonde eu estou hoje, né? Se eu não tivesse investido tanto nos conhecimentos, porque, tipo assim... É um fato, eu passei por diversas coisas, só que algumas foram positivas e algumas negativas. Tipo assim, algumas me agregaram e algumas eu não tive nenhum aprendizado, né? Então, é isso, eu não tive um mentor fixo. Fala, Zan, quais canais gringos você recomenda, irmão? Sucesso pra nós, Zan. Então, pessoal, alguns dos canais gringos que eu recomendo, tá? Que são ricos em conteúdos. O primeiro é do Ara, tá? É um gringo... que passa uma visão top. O outro canal, rapaziada, é do Matheus Farias, tá? Ele é um gringo, só que poucas pessoas sabem que ele é brasileiro. Ele é um trader brasileiro que mora na gringa, né? Ele é trader há mais de 8 anos de futuros e já é milionário, enfim, né? Só que poucas pessoas conhecem. Ele tem 20 e poucos anos também e muito interessante mesmo. Eu conheço ele há muito tempo já, acompanho ele há muito tempo. Mas o conteúdo que ele produz é em inglês e pouca gente sabe que ele é brasileiro, mas ele é brasileiro. Ele tem uma Lamborghini também, ele já teve Aventador, e enfim, ele é top. Próximo canal é o Albert, tá? Ele passa uns conteúdos muito top também, fechou? Próximo canal é ZM Capitals, ele passa um conteúdo muito bom também. O próximo canal é do Hobby. O Hobby é um forex, um trader gringo muito top também, fechou? Então é isso. Eu gosto de acompanhar os gringos porque aqui no Brasil, infelizmente, tem muita gente de má fé, né? Que, tipo assim, só tá agindo na maldade. Então, os gringos realmente passam um conteúdo bem valioso. E é isso aí, esses canais que eu recomendo, gringos, né? Ó, aqui tem uma pergunta do Chay bem interessante, rapaziada. Qual o critério de pegar boas movimentações? Você pode sim pegar pequenas movimentações, mas uma boa movimentação seria uma grande que se move bastante, com uma trend grande. Ou você arriscaria mais em uma movimentação pequena? Qual é o seu critério geral para esse tipo de situação? Enfim, cara, eu vou explicar aqui no gráfico. Seguinte, pessoal, o racional por trás das operações é o seguinte. O mercado, eu já registrei um monte de vezes aqui no canal, ele se move em ondas, em estruturas, né? Então ele faz expansão, retração, expansão, retração, expansão, retração. Então, qual que é a nossa ideia quando a gente vai pegar uma operação de alta probabilidade? As operações de alta probabilidade, elas acontecem no momento de expansão.
Quando ele faz uma expansão, faz uma retração, e no momento que ele vai iniciar uma nova expansão, é aí que tá as operações que mais pagam e as operações de alta probabilidade. E é aí que geralmente eu pego 5R, tá? Geralmente aqui na retração eu pego 3R, beleza? O gráfico faz a retração de novo e de fato quando ele alinha para expansão, é uma operação que paga muito. Por quê? Cara, o gráfico trabalha com liquidez, então ele faz o seguinte: ele captura uma liquidez aqui de trás e daí ele desce criando mais liquidez. Ou seja, ele deixa meio que uma linha de tendência de baixo aqui, ó, com liquidez. E daí tem um ponto de interesse aqui, tá? Claro, essa aí é uma visão mais avançada, daí o gráfico vem aqui, cria mais liquidez, volta, vira, volta e de fato dá o início da nova expansão. Então é mais ou menos isso. E daí a nossa entrada seria aqui, ó, tá? Consequentemente um take de 5R. Nada impede de pegar vendas aqui, ó, aqui em cima, tá? Nesse ponto, nos tempos gráficos menores. Pegar uma vendinha tipo aqui, beleza? Tipo assim, num candle de intenção. Deixa eu ajustar aqui. Tipo, pegar uma venda assim, até na região discount. Então, geralmente eu pego essas operações assim, ó. Eu entendo o contexto do mercado em geral, entendo que ele fez a expansão e ele vai estar no momento de retração. Então, eu pego operações de 1 para 3, até a região de compra. Na região de compra, que é aqui embaixo, quando o gráfico se alinha, eu pego de fato a operação com maior probabilidade, que é a operação de 1 para 5, ou seja, eu pego a compra com o alvo lá em cima, tá? A operaçãozinha de 1 para 5, que geralmente são essas operações aqui, ó. E, consequentemente, essas operações de retração, eu pego 1 para 3 porque elas são operações mais enroladas, tipo, elas vão, volta. E já a operação de expansão é operações que geralmente paga muito rápido e paga bastante, porque é um movimento explosivo, entendeu? Eu vou tentar achar algum exemplo aqui para mostrar para vocês no gráfico. Olha, um exemplo aqui no gráfico de M5, pessoal. Claro, isso é só um exemplo fictício, assim como ali no desenho, porque eu não tenho nenhum contexto de mercado além do gráfico de M5. Mas no gráfico de M5, a gente tem exatamente a movimentação que eu tinha desenhado ali, ó. O gráfico faz a expansão, olha a força da expansão, entendeu? A gente traça o Premium Discount para saber a região de compra e a região de venda, tá? O Premium Discount é basicamente uma FIBO com 1, o 0 e o 0.5, né? Então, é basicamente isso. Aqui na região abaixo do 50%, a gente compra e na região acima do 50% a gente vende. Então, basicamente, a gente teria o quê? A gente teria aqui, deixa eu apagar essa linha, a gente teria um Breaker Block, sabe? O Breaker Block, ele é um ponto de interesse que seria responsável por jogar o preço para cima, mas o preço acaba passando reto. Só que a região continua válida, então o preço retorna, tá? E no M5, ele dá o candle de intenção. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu voltei o replay no gráfico aqui para ficar melhor para explicar para vocês, tá, pessoal? Então, ele fez a expansão. Pera aí, galera, que eu vou apagar a luz aqui. Eu acredito que com a luz apagada vai dar para enxergar o gráfico melhor. No gráfico de M5 aqui, no exemplo, ele fez a expansão e depois da expansão a gente faz o quê? A gente traça o Premium Discount para saber a região que a gente vai comprar e a região que a gente vai vender, beleza? E a gente tem nossos pontos de interesse responsável por fazer as movimentações no gráfico, que no caso é esse. Então, esse ponto de interesse que está marcado, ele é responsável por continuar a movimentação de alta. Se ele falha, consequentemente, os compradores estão fracos e os vendedores vão entrar em ação, tá? Então, o que o gráfico faz? O gráfico passa reto, entendeu? E quando ele volta, quem que está no comando? É os vendedores. Esse ponto de interesse continua válido. Então, a gente espera um candle de intenção nessa região. É uma região pequena, então pode sim utilizar um candle do M5, tá? Não precisa utilizar um candle do M15. Espera o candle de intenção. Ó, deu o candle de intenção aqui. Beleza? Olha aqui, ó. Isso daqui passa despercebido por muitas pessoas, tá? Ah, José, e cadê a liquidez dessa região? Olha aqui onde está a liquidez. Exatamente nesse topinho desse pavio aqui. Porque no tempo gráfico menor, foi assim, ó. Entendeu?
Então, ele capturou essa liquidez ali no tempo gráfico menor. Não deixa de ser uma liquidez. Eu já falei, o que acontece no tempo gráfico de 1 minuto acontece no diário. O gráfico é fractal. Então, ele deu o candle de intenção aqui, vende com o stop no topo e alvo de 1 para 3, porque é uma operação de retração. O nosso foco não é em capitalizar a movimentação grande. O nosso foco é capitalizar a movimentação pequena, tá? E, consequentemente, a operação vai ao favor. Ó, pronto. E depois que pega a operação de retração, a gente foca na operação de expansão, porque a gente entende que está num fluxo, numa estrutura de alta, e o alvo é ele continuar. Então, deixa eu fazer aqui, ó, continuar essa movimentação aqui. Entendeu? Porque ele sobe de elevador, desce de escadinha, sobe de elevador. Então, é basicamente isso que eu procuro, tá? E depois tem a operação de expansão também, que é uma operação de compra que me paga 5R. E sobre riscos, eu não fico variando muito, tá? Eu utilizo ali stop financeiro de 500, 600 dólares. É fixo, independente se é operação de 1 para 3 ou operação de 1 para 5. Por quê? Cara, não tem sentido, tipo assim, eu entrar numa operação que eu acho que não é uma operação de alta probabilidade. Então, eu entro nas operações que eu acredito ser de alta probabilidade, entendeu? Então, não faz muito sentido eu ficar variando o meu stop, né, no valor financeiro ali. Tipo, eu acho que essa operação não vai pagar, eu vou arriscar 100 dólares. Não. Eu geralmente uso fixo ali entre 500 a 600, independente da operação, porque quando eu vou entrar numa operação é porque eu já tenho tudo alinhado e eu acredito que ela é de alta probabilidade, entendeu? Fala, Davi, boa noite, irmão. José, muito obrigado, cara. Seus vídeos me ajudaram muito mesmo, não sabendo direito o que é liquidez, melhor entrada, mas usando um pouco do que eu entendi nos seus vídeos, eu consegui fazer 90 dólares com 9 dólares, ou seja, 500 reais com 49 reais de ontem para hoje. Obrigado mesmo, Deus abençoe. Tamo junto, Davi. Cara, é impressionante, né? É literalmente isso que eu falo, pessoal. Vocês não precisam de capital, vocês precisam de conhecimento. Com conhecimento, você tem dinheiro infinito na sua disposição, tá bom? Então, parabéns, Davi, pelo resultado. Tamo junto demais, irmão. Valmir, manda um bora que bora pra Blumenau, assistindo todo dia e aprendendo e lucrando cada vez mais. Bora que bora pra Blumenau, rapaziada. Fernando, José, você está arrasando com esses vídeos, não perco nenhum e já estou maratonando essa série sobre a vida de um trader. Seus ensinamentos são para a vida toda, irmão, bora que bora. Obrigado, irmão, fico extremamente feliz com esse tipo de comentário, que me mostra que eu tô no caminho certo e eu estou ajudando mais pessoas, né? Então, tamo junto, Fernando. Rafael, você é louco, aula top demais, José. Muito obrigado por isso. Tamo junto, Rafael. Obrigado por estar todo dia aí comentando, todo dia assistindo. Eu fico muito feliz com isso, irmão. Bora pra cima. Alisson, novato no canal, mas já vi que só posta aulas. Melancia, iogurte e Ferreiro Rocher. Tamo junto, Alisson. Minha sobremesa de ontem. Bora que bora, irmão. Júnior, top demais. Você olha mais alguma coisa ou gráfico puro? Por exemplo, volume, saldo, agressão, médias, etc. Então, Júnior, eu já estudei sobre outras coisas, tá? Eu já estudei análise fundamentalista, várias e várias coisas, indicadores, agressão, volume profile. E, cara, de fato, o que eu me identifiquei, o que eu me encaixei no meu perfil é só análise gráfica, tá? Então, hoje eu utilizo só gráfico puro, eu utilizo contexto de mercado para chegar na minha decisão de abrir uma operação. E foi o que botou muito dinheiro no meu bolso, foi o que me trouxe até aqui onde eu estou hoje, mesmo sendo muito jovem, eu tive muito resultado com isso, né? Então, eu utilizo isso, é o que faz sentido para mim seguir. Mas para algumas pessoas vai fazer sentido operar com notícias, não vai fazer sentido operar análise gráfica, mas cada pessoa, cada trader tem que achar o que se encaixa no seu perfil. E é esse o game real. Fala, Jonathan. Tamo junto, irmão. Like mais que certo. Muito obrigado por essa visão, José. Que Deus siga sempre lhe abençoando. Que Deus abençoe nós tudo, rapaziada. Todo mundo que tá aí assistindo. Eu tenho certeza que é só questão de tempo pra chegar em todos os objetivos, tá bom? Jonathan, tamo junto, irmão. Bora que bora. Obrigado por estar aí todo dia. Fala, Bruno. Bora que bora, Bruno. Tamo junto demais. Matheus, fala, José, conteúdo top demais. Você tem algum mentor dentro do mercado? Então, Matheus, eu respondi o comentário lá de cima, tá? E é exatamente a mesma coisa que eu tenho pra falar pra você, do Rafael ali, ó. Falei alguns minutos sobre essa questão de mentor, tá? Então foi exatamente isso. Tamo junto, Matheus. Gustavo, tava vendo aqui, José, no chat GPT, operando com RR de 1 para 3, com 30% de acerto, você já é lucrativo, ou seja, é muito válido. Valeu pelos vídeos. Tamo junto demais, Gustavo. Então, cara, eu até vou mostrar uma imagem de novo pra vocês. Então, galera, se vocês pesquisarem isso aqui no Google, tabela de risco-retorno no Forex, e vier aqui em imagens,
Cara, é literalmente isso daqui é o grande segredo que todos procuram, tá? Taxa de assertividade e risco-retorno. Então aqui, ó, por exemplo aqui, ó, se você tem uma taxa de assertividade de 50% e você usa 1 para 1, você sai no 0 a 0. Agora, se você tem uma taxa de assertividade de 50% e usa 1 para 2, você já é lucrativo. Se você tem uma taxa de assertividade de 30% e usa 1 para 3, você já é lucrativo. Só que qual que é a grande questão, rapaziada? Só que o grande segredo, galera, é isso daqui. Eu acabei de fazer uma soma aqui para vocês terem noção do que é a regra, o segredo que todos estão atrás do mercado financeiro. Essa daqui é o santo grau do mercado, entender que o mercado se resume a probabilidade e matemática, taxa de acerto e risco-retorno, probabilidade e matemática, tá? Então aqui, ó, uma simulação, uma taxa de acerto de 30% com risco-retorno de 1 para 3, você já sai no gain, você já sai lucrativo, só que como isso se aplica na prática? Se aplica exatamente nesse modelo que eu fiz aqui, ó. Se você tem uma taxa de acerto de 30%, ou seja, entre 10 operações você vai perder 7 operações e ganhar 3 operações, entendeu? Para no final você sair com 2R, 2%. Entendeu, cara? E muita gente ignora isso, acha porque é trader, é forex que tem que fazer 1000% por mês, mas cara, 2%, o banco rende 1%. Se você chegar para os investidores e apresentar que você faz 2,5%, 3%, 4% com consistência no mercado, cara, você tem dinheiro infinito na sua mão, tá? Só que qual que é a grande questão, galera? Aprendam isso de uma vez por todas. Você tem que entender que o stop, ele faz parte, cara. O stop faz parte. E o que você tem que fazer? Você tem que levar um stop. Olha só, isso daqui são 10 dias operacionais. A gente não tá falando de um dia só, a gente tá falando de 10 dias operacionais, tá? Então você tem que entender que o loss faz parte. Por exemplo, assim, você chegou no primeiro dia, operou, beleza, levou loss. O que você vai fazer? Você vai fechar o gráfico e voltar no outro dia. Chegou no outro dia, operou, levou loss. Fecha o gráfico e volta no outro dia. Loss, fecha o gráfico, loss, fecha o gráfico, loss, fecha o gráfico, até você chegar na operação vencedora. E, consequentemente, a operação vencedora vai cobrir os losses e vai te deixar no lucro no final do mês. Só que ninguém entende isso e o que todo mundo faz, e eu já fiz isso, eu já passei por esse processo. Não entender que o loss faz parte, levar um loss e ao invés de fechar o gráfico, tentar recuperar esse loss. Entendeu? E tipo assim, perde 1, perde 2, perde 3, beleza. Daí o cara vai fechar o gráfico, volta no outro dia, perde 1. Aí ele já acha que a estratégia não funciona e tudo mais, tá tudo errado, tudo dando errado. E daí ele abre mais uma operação, leva mais um loss. E daí abre outra operação de vingança. Quando o cara vê, o cara já derreteu a conta toda. Porque ao invés de estar assim, ó, um loss, dia após dia, vai estar tipo assim, dia 1, menos 1, menos 1, menos 1, entendeu? Dia 2, menos 1, menos 1. E, cara, era só você ter levado o primeiro loss e fechado o gráfico e voltado no outro dia, entendeu? Não precisa perder a conta toda num dia, cara. Você tem mais dias para operar, o resultado... Acabou a bateria do meu celular de novo, galera. Então eu tô com o celular da minha namorada aqui gravando. Beleza, ó, não tá ligando. Enfim, cara, até me perdi onde eu tava gravando. Mas, cara, você tem que entender que o loss, ele faz parte do jogo. Enquanto você não entender que o loss faz parte do jogo, você vai ficar nesse ciclo aqui, ó. Ao invés de perder um, você devolve a sua conta toda, você quebra a sua conta toda em um dia só. E era só você focar no médio e longo prazo, focar no final do mês e confiar na sua estratégia, entendeu? Que, consequentemente, vai ter loss no dia a dia, só que os takes pagam muito mais que os losses. E esse é o grande segredo do mercado, tá, pessoal? Só que para você chegar ao ponto de confiar nisso daqui, levar loss dia após dia e entender que ao final do mês a conta vai fechar por conta dos gains, dos takes, você tem que ter um histórico validado no seu trading plan. Não adianta você chegar aqui e clicar aleatoriamente e, consequentemente, esses losses que, ao invés de ser 7, ou enfim, conforme as suas estatísticas, vão ser muitos losses, porque você vai estar operando de forma aleatória, você não vai ter algo historicamente comprovado. Então é basicamente isso, galera. Eu fiz outra simulação aqui para vocês, ó, com uma taxa de acerto de 50%. Então, com uma taxa de acerto de 50%, com 1 para 1 você fica no 0 a 0, mas com 2 para 1 você já é lucrativo. E mesmo uma taxa de acerto de 50%, você pode levar 5 stops seguidos, entendeu? É totalmente possível. Aqui, ó, fiz uma simulação para vocês verem.
De 10 operações, essa pode ser a sua sequência com uma taxa de acerto de 50% utilizando 1 para 2. E no final vai ser 5 in, 5 loss. E o resultado vai ser 5R, cara. 5R com 1% é 5% no mês. Entendeu? Fixem nisso daqui, ó, o resultado no final do mês. É isso que realmente importa. E olha o resultado diário, cara. O cara deu um take nos outros dias. Isso aqui a gente tá falando de 10 dias, tá? Enfim. O cara deu um take, nos outros dias ele devolveu, ó. Deu um take de 2, ele tá no 2 no lucro. Ele perdeu 1, ficou com 1. Perdeu outro, ficou com 0. E o que muita gente pensa? Cara, tá tudo errado, minha estratégia tá errada, meu Deus, eu tô num período ruim. Mas não, cara, é só você confiar no seu trading plan e seguir dia após dia fazendo o que você tem que fazer. Sem reclamar, sem ter dia de fúria, sem operar mais do que deve. Cara, a regra é simples, uma operação por dia. Levou loss, sai do computador, fecha o gráfico, volta no outro dia. Olha aqui, ó. O cara chegou, primeiro dia do mês, teve um take, 2R. Daí depois, nos outros dias, devolveu os 2R. É só seguir fazendo a mesma coisa. No outro dia deu take, no outro dia loss, take, loss. E cara, no final do mês você vai ter o resultado positivo. Mas o que não pode é você chegar aqui, ó. Você fez um lucro, beleza, fechou o gráfico, voltou no outro dia. Teve um loss, beleza, eu vou fechar o gráfico e voltar no outro dia. E quando chega no outro dia, você leva um loss e devolve e volta pro 0 a 0. Aí o que você pensa? Cara, tá tudo errado, eu vou abrir uma operação a mais para recuperar. Aí você faz aqui, ó, -1. Aí o que acontece? No outro dia você dá um take, no outro dia você tem um loss. Beleza, no outro dia você dá take, e você pega uma sequência de 2 loss de novo. O que você faz? Eu vou abrir mais uma operaçãozinha para recuperar. -1. E daí o que você faz? Poxa, cara, eu tava com o mês tão bonito, eu fiz isso daqui, eu vou abrir mais uma operaçãozinha para recuperar. -1. E quando você vê, cara, quando você chega no terceiro loss seguido no dia, cara, pode ter certeza que você vai devolver a sua conta toda nesse dia. Você vai ter um dia de fúria e vai quebrar a sua conta. Pode ter certeza absoluta. Isso é um fato, é comprovado, cara. Porque quando você chega nesse nível aqui, você já não tá mais agindo por conta própria. Você tá com obsessão de voltar a conta pro 0 a 0, de recuperar o prejuízo. E é aí que muitos traders entregam a conta toda nesse dia de fúria, entendeu? Então é basicamente isso daí, rapaziada. Então, irmão, esse daí é um assunto meio delicado. O Fusca, cara, ele tá muito top, tá? Ele foi 110 mil, a FIP é uns 100 e pouquinho. Só que esse dali em específico, o antigo dono investiu mais de 30 mil reais. Eu tenho tudo que foi feito no carro. Tipo, cara, o carro tem tudo que pode ser feito. Tem todos os opcionais da época, teto solar, bancos Vienas, som de assinatura premium, aquecedores de banco, tem aquecedores de banco, ele fica um banco quentinho. E, enfim, aí o antigo dono investiu mais de 30 mil reais, fez estágio 2, molas esportivas, cara, turbina híbrida, né, turbina maior, cintos vermelhos, película anticalor, cara, tem muita coisa investida nesse carro. Então, tá um carrinho muito completo. E o legal do Fusca é que ele é literalmente o mesmo motor do Audi TT, do Audi A3, do Jetta GLI, entendeu? Então, ele é um carro que ele não fica para trás, ele anda igual. E, cara, principalmente eu escolhi o Fusca por conta da estética, né? Por exemplo, ele lembra muito uma Porsche. Então, para mim sair do Fusca agora, não vale a pena eu sair do Fusca e ir para uma 320, por exemplo. Não vale a pena. Não vale a pena eu sair do Fusca e ir para um Audi A3. Vale a pena eu sair do Fusca e, de fato, elevar o nível. Então, eu vou ficar com o Fusca até depois que eu posso evoluir para um nível maior, que é qual? Uma Porsche, entendeu? Uma Cayenne, uma Boxster. Então, essa é a minha ideia, entendeu? Não vale a pena eu sair do Fusca e ir para um carro inferior, né? Ou que de fato é a mesma coisa, que é o Jetta, Audi A3, enfim, vale a pena eu de fato elevar o nível. Então essa é a minha ideia, eu vou ficar com ele até a gente chegar na Porsche aí, que acredito que não vai muito tempo. Bora pra cima.
Salve, Nicolas. Muito top, José. Obrigado por todas as informações e visões que fazem total diferença para nós. Meu jogo vem mudando completamente graças a você. Tamo junto, Nicolas. Eu apenas dou informação e cada pessoa sabe o que faz com a informação. Tem pessoas que vão evoluir, como você e todos os outros que estão aqui evoluindo dia após dia, e tem pessoas que apenas vão ignorar e achar que isso é baboseira, tá? Então, cara, todo o resultado que você tá tendo, todo o sucesso é mérito seu, entendeu? Dos seus estudos, da sua dedicação. A única coisa que eu faço é pegar um pouquinho na mão de vocês e vocês têm que fazer o resto, que é botar em prática, aplicar no dia a dia. Tamo junto demais, Nicolas. Sander Carvalho. José, fiz vários cursos e nunca tinha aprendido sobre liquidez como você explica. Agora sim entendi e já comecei a lucrar. Gratidão. Tamo junto demais, Sander. Obrigado por estar todo dia aí acompanhando. E é nóis, rumo ao topo. Misael Batista. E aí, José, beleza? Acompanho seus vídeos todos os dias. Não sou muito de fazer comentários, parabéns. Estou aprendendo bastante com seus vídeos. Tamo junto, Misael. Obrigado por estar aí todo dia. Eu sempre vejo seus comentários aqui e isso me deixa muito feliz. Tamo junto demais. Salve, Gilmar. Obrigado, José, por ter respondido minha dúvida. Hoje já ajustei a tela e coloquei 4 gráficos. Diário, H1, M15 e 5 minutos. Gratidão. Bora que bora. Tamo junto demais, Gilmar. Agora os takezão vão vir, hein, com essa tela top. Catatal Games. Silêncio, tô estudando. É isso aí, Catatal. No foco. Todo dia fazendo o que tem que ser feito. Eduardo. Salve, Eduardo. Tamo junto, irmão. Eduardo, rapaziada, meu parceiro aqui de Itapema, meu irmãozão, tá? Ele também criou um canal no YouTube onde ele compartilha a rotina dele. Ele é trader há 3 ou 4 anos, se eu não me engano, e a gente se conheceu assim que eu me mudei pra cá. E, cara, Eduardo é um cara de muita visão e tamo junto demais. Santos, você vai pra XNES, é muito boa, mas MetaTrader me mata um pouco, vou tentar me adaptar a ele. Então, irmão, tô pensando em ir pra XNES, tá? Mas eu ainda não movimentei meus fundos, porém, a hora que eu fizer isso, eu vou compartilhar tudo aqui no canal, beleza? Tamo junto demais, Santos. Menezes, o simples bem feito funciona. Autoconhecimento e fortalecer o psicológico é a meta para poder fazer o que precisa ser feito. Bora que bora. É exatamente isso, cara. O que eu expliquei antes ali na tabelinha de risco-retorno é exatamente o que o Menezes falou, rapaziada. Autoconhecimento e fortalecer o psicológico para aceitar os losses no dia a dia. Fechou? Tamo junto demais. Matheus, salve Matheus. Acho interessante na região que aguarda o candle de intenção do M5 aguardar um choque no M1. Então, Matheus, eu já testei, tá? Já testei. Cara, quando eu falo que eu já testei diversas variáveis, eu tô falando sério. Tipo assim, tudo que vocês podem imaginar eu já testei, tá? E eu já testei fazer essa movimentação aqui, mas de fato pra mim não fez tanto sentido e o resultado não foi igual. Foi inferior ao resultado do que eu validei ali no candle de intenção do M5 e do M15, fechou? Mas, cara, pode ser que você teste e você goste e o importante é você se encaixar, né, no seu perfil operacional. No meu perfil eu não encaixei o M1, eu já operei somente o gráfico de M1, rapaziada, buscando um para 10 ali, mas não me adaptei também e, de fato, eu aplico hoje o que eu testei, eu vi que é totalmente comprovado que funciona, fechou? Tamo junto demais. Salve, Jimmy, likezão, Jimmy. Slay, vamos já deixando o like. Hoje saí do mercado cedo, take lindo de 1 para 6. Caraca, irmão, tamo junto. Que coisa mais linda esse resultado, cara. Parabéns pelo resultado. Fala, FX Henrique, vamos aprender mais e mais. Tamo junto demais, Henrique, cara. Gratidão por estar aí todo dia. Lucas, salve Lucas. Já chego deixando o like porque sei que o conteúdo vai ser pesado. Amém, irmão. Todo dia aí passando uma visãozinha um pouco do meu conhecimento pra vocês. E eu fico extremamente feliz que tá todo mundo gostando, todo mundo acompanhando dia após dia. Bora pra cima, rapaziada. Vou ver como é que tá o tempo lá fora, galera. Que noite linda, hein? Eita, que tá frio. E tá chovendo. Agora que é uma boa hora pra ir lá no final, lá na praia, lá, ó, com chuva. Então é isso, galera. Eu vou finalizar o vídeo daqui da janela. Ela é uma janela que vai até lá no final, ela abre até lá no final. Ó, tem mais um doido acordado essas horas, 2 horas da manhã. Deve ser um trader também. Esses caras que ficam acordados até de madrugada, é tudo trader, viciado. Então é isso, galera. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, tá? Eu espero que eu tenha agregado pra vocês em mais um dia aí. Eu apenas, tipo assim, como eu já havia falado, eu não gravo com roteiro. Eu apenas ligo o celular e gravo o que vem no meu coração. Se o conteúdo for bom, é consequência. Se for ruim, é consequência também, tá? E agora que eu tô lendo os comentários dia após dia, tá tendo bastante conexão entre mim e vocês, onde a gente pode trocar ideia, como se fosse um chat de uma live, né? É isso aí, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida também, me mandem lá no meu Instagram, que é FXJoséAG.
Eu recebi muitas mensagens, tipo, quando eu falo muitas, cara, eu recebi muita mensagem. Então, pode ser que eu demore dias para responder você? Pode ser, mas de fato eu vou responder, tá bom? Então, tamo junto demais, galera. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, já são 2 horas da manhã. Eu falei que eu ia dormir cedo, é mais um dia que eu tô acordado igual um morcego aqui. E aparentemente tem mais gente acordada ali no outro apartamento. E é isso, vou acordar para a sessão de Nova York, amanhã é sexta-feira, né, no caso hoje de manhã. E bora que bora, rapaziada, vão acompanhando, me siga lá no Instagram. Vou deixando esse vídeo por aqui, se você gostou, dê o like, se inscreva no canal e assiste os vídeos anteriores aí, que todo vídeo, cara, tem conteúdo valioso. E vocês conseguem evoluir muito apenas assistindo a minha rotina. É um conteúdo simples, a minha rotina, só que é um conteúdo extremamente valioso, entendeu? Porque eu já passei pelo processo e eu entrego aqui pra vocês. Então, dê o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto demais. Valeu!